Hoje, às 19 horas, o Fluminense enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adversário nosso, que é o lanterna do campeonato, e enfrentar o lanterna do campeonato é bom, né? Não vamos discutir isso aqui, até porque os números dizem que todo mundo praticamente ganhou do Sport. Mas, com isso, traz a obrigação de vencer a partida. E é uma partida que começa o mês de outubro e é um mês essencial. Os jogos do mês de outubro fazem com que a gente possa firmar nossa briga por G6 e, se você for confiante, aquele torcedor otimista, até pelo G4. Mas tudo isso passa para a gente ganhar do Sport hoje e depois a gente vai rodada a rodada, né? Então vamos rodar a vinheta e começar esse pré-jogo de Sport e Fluminense para falar tudo que você precisa saber sobre essa partida. Antes de começar, vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, por favor, deixa o like para a gente bater 16 mil inscritos, tá bom? Vamos lá, o Fluminense abre a 26ª rodada na 8ª posição. 1 ponto atrás do São Paulo, que é o 7º colocado, mas com 2 jogos a mais, e 6 pontos atrás de Bahia e Botafogo. Botafogo com 2 jogos a mais e o Bahia com 1 jogo a mais. E os dois se enfrentam nessa mesma rodada, né? O Fluminense tem, assim, a 7ª, 8ª melhor média de público no campeonato. E no último jogo a gente ficou muito aquém, a nossa torcida ficou devendo muito porque a gente está acostumado. Isso mostra o momento que estava vivendo o time, né? Com a eliminação contra o Lanús, eu nem estou aqui julgando, acho que realmente faz parte. Por que eu estou falando isso? Porque essa vitória de hoje, além de ser muito importante na tabela, eu acho que é muito importante para a torcida também, para voltar essa conexão de Fluminense e torcida, e sábado a gente tem um jogo contra o Atlético Mineiro, e acho que é um jogo para encher. Acho que o resultado de hoje contra o Sport, a gente está falando que a gente viria de 3 jogos vencendo no Brasileirão, né? Vitória, Botafogo e Sport, e acho que sem dúvida a gente colocaria ali, brigaria pelos 40 mil no Maracanã no sábado. Então é um jogo importante também para essa conexão que faz muita diferença, né? E além desse jogo, a gente ainda tem o jogo contra o Juventude no Maracanã, né? Tem o do Mirassol. A ordem vamos lá, para não ficar perdido, né? O Sport hoje na Ilha do Retiro, aí Atlético Mineiro no Maracanã, Mirassol fora, que é o jogo atrasado, que aí só a gente joga ali na tabela, então se a gente ganhar, a gente ganha 3 pontos e ninguém joga, né? Depois a gente pega o Juventude no Maracanã e depois o Vasco. Então são 3 jogos no Maracanã, mais uma vez, isso faz muita diferença. Mas tudo isso que a gente está falando passa por ganhar do Sport, que é o lanterna do campeonato, mas não é essa baba toda nesse momento, que é o que baba toda, que eu me senti um velho falando agora, mas vocês entenderam, né? Vamos falar um pouco de como o Sport vem para a partida de hoje à noite na Ilha do Retiro. Vamos falar do Sport, como o Sport vem hoje, lembrando que o nosso histórico com o Sport são 56 jogos, 24 vitórias, 17 derrotas e 15 empates, né? O Sport, como eu já falei 8, 9, 10 vezes aqui nesse vídeo, o Sport é o lanterna do campeonato com 14 pontos em 23 rodadas. Não sou muito bom em matemática, se eu tiver errado o Lucas vai me corrigir aqui, para eu dar um pouquinho de trabalho para ele, né? Mas vamos lá. Se a gente for pensar no número mágico de 45 pontos, o Sport tem que fazer 31 pontos em 15 rodadas que faltam, porque ele tem 23 jogos. Então a gente está falando que em 15 rodadas ele tem que ganhar 10 jogos e empatar 1. O Sport está rebaixado, né? Isso quer dizer que, sim, que é um jogo muito fácil? Então, talvez, assim, na teoria o Fluminense é o favorito para a partida, mas o Corinthians também era o favorito. E no último jogo na Ilha do Retiro, o Sport ganhou do Corinthians de 1-0. Tudo bem que o Corinthians do Yuri Alberto tem uma aversão a fazer gol, né? Passou raiva vendo o Corinthians e o Flamengo, eu também passei, né? Então, assim, é um jogo onde o Fluminense precisa entrar com atenção. O Zubeldia vai ter que ter atenção nessa partida. Os jogadores também precisam entrar ligados, não dá para entrar de salto alto achando que ganhou. Até porque, assim, a maioria desses jogadores meio que não tem muito o que perder mais. Assim, o Sport já foi rebaixado na cabeça deles. E aí o time, como é rebaixado, ainda mais que é um time que não sobra dinheiro ali, o time, assim, vão ter muitos contratos que vão acabar. Então, às vezes, o jogador joga para conseguir renovar um contrato ou para conseguir um outro time. Então, vontade não necessariamente falta nesses times. Então, é um jogo que precisa de muita atenção. Eu sempre gosto de falar jogadores de destaque e jogadores conhecidos. Cara, falar que tem um jogador de destaque nessa temporada do Sport seria a falta de respeito com você, que é mentira. Mas jogador conhecido tem, né? Tem o Lucas Lima, que eu descobri que tem 35 anos e me surpreendeu, tá? Para mim o Lucas Lima era mais novo. Tem o Pablo, que nem é titular,
mas o Derek, que é o atacante titular, tá suspenso, cartão amarelo, então talvez o Pablo jogue, né? Esses são jogadores mais conhecidos no geral. É um time que Fluminense tem muito mais time, mas tem que ter atenção, né? Um jogo histórico, assim, não tem Fluminense Sport histórico, eu já usei uma goleada no jogo de ida no Maracanã. Então escolhi nossa última vitória na Ilha do Retiro, que foi em 2021. E por que eu escolhi? Porque o jogo é 2-1, são 2 gols. É um esporte do Thiago Neves e do André Balada, só para situar vocês. A gente faz 2 gols do Luca, e esses 2 gols são com 2 assistências do Danilo Barcelos. 2 jogadores muito amados pela torcida. Aí a minha pergunta é para você deixar aqui no comentário: quem seria o Danilo Barcelos e o Luca no sentido de amor e ódio? Meu palpite é a gente ganhando hoje com o Soteldo cruzando e Everaldo guardando. Parecido? Justo ou estou exagerando? Informação: Danilo Barcelos tem mais gols na carreira que o Soteldo, tem mais assistências na carreira que o Soteldo, jogou mais temporadas na Série A que o Soteldo e é muito melhor que o Soteldo, mas custou mais barato pro Fluminense. Apesar da nossa disputa com o Cruzeiro, mas eu não vou voltar ao passado não, tá? Foi só um desabafo aqui, que é sempre bom bater no Soteldo, que viajou para Recife. Eu vou falar do time do Fluminense agora, tá? Informação: esse é o último dia desse cenário aqui. Quem acompanhava o canal 20 das antigas sabe que eu vou vou voltar pro cenário antigo vocês que acompanham aqui o cenário antigo, né? E nessa hora eu tenho que vir pro lado, e se eu mexer na câmera o Lucas reclama. Mas assim, olha como é que tá aqui. Então, só para ajudar vocês, tá? Enfim, esse é o time do Fluminense que deve ir a campo hoje, porém algumas dúvidas, né? O que a gente tem de certeza é quem viajou. Ganso tá machucado, não viajou. Nonato tá com tendinite ainda. O Thiago Silva não se machucou, mas por precaução, pelo que sentiu ali no último jogo, não viajou, e tá correto em não viajar, mas ele viajou com o mesmo time, tá? A única diferença é que sai Thiago Silva e entra Igor Rabelo, que estava suspenso. Então, assim, já temos as reclamações de ele não levou de novo, ele não relacionou de novo Riquelme, Lavega, Lescano, Davi Schwindt, Fidelis. Não. Mas assim, acho muito cedo para reclamar, né? Vale lembrar que ele jogou no domingo contra o Botafogo, e aí ele, segunda-feira, só quem não jogou treinou, né? Quem jogou fez o regenerativo ali, e ele já tinha que mandar a relação de quem vai viajar na terça. Apesar de ter tido treino na terça de manhã, ele já tem que mandar a burocracia de passagem, tudo, quem vai viajar. Então ele manteve o time. Eu acho que até a data FIFA, apesar do ter o jogo do Mirassol, vai ter alguns dias para ele treinar. Eu acho muito cedo a gente questionar. E outra coisa, foi se ganhou no Botafogo. Se tivesse perdido, provavelmente ele iria arriscar um pouco mais e mexer nesse time, mas graças a Assis lá de cima não foi o que aconteceu, né? Então vamos lá. Provável escalação é a mesma, tá? Só a única diferença é o Ignácio entrando no lugar do Thiago Silva. Então estamos falando de Fábio, Samuel Xavier, Ignácio e Freitas e René, Martinelli e Hércules de Lúcia Costa, Kevin Serna, Canóbio e Germancano. Acho que pode ter algumas variações? Acho que Samuel Xavier viajou, mas pode ficar no banco pro Guga, porque veio de uma lesão já nessa temporada. Acho que o Serna ou o Canóbio podem ser poupados, e aí tem muita chance de entrar o Soteldo, mas acho que pode acontecer. E acho que, por exemplo, de repente, acho muito difícil essa, mas o Everaldo entrar para rodar o cano ali, lá ele, né? Mas vocês entenderam, eu vou falar de cada jogador agora específico para esse jogo. Fábio, que ontem completou 45 anos, né? Lucas botou um chapéuzinho agora de feliz aniversário nele aqui. De nada, Lucas. 45 anos e agarrando pra cacete, fazendo história no futebol, e deixa a gente muito seguro para jogar contra o Sport hoje na Ilha do Retiro. Na lateral direita é aquilo, Samuel Xavier, o Guga eu entenderia poupar, tá? Mesmo viajando, gosto dele ter viajado, eu entenderia, mas claro que prefiro que seja Samuel Xavier. Na zaga, aí temos o Freitas, que fez contra o Lanús. Eu sei que é difícil elogiar. Contra o Lanús e contra o Botafogo, partidas excelentes do Freitas. Espero que isso não zique ali, né? Do lado dele, Ignácio, tem uma opção de Igor Rabelo, mas acho que a opção é Ignácio. E assim, eu iria de Ignácio, mas não me ofende ser o Igor Rabelo, tá? Pra ser bem sincero. Na esquerda, provavelmente o René. Espero que seja, porque o Fuentes não tô afim, não. Martinelli e Hércules jogaram pra cacete, jogam pra cacete. Espero que jogue hoje, deve jogar até... Renato, os dois jogando em 3 jogos e ninguém perdeu a perna. De boa, dá pra jogar, tá? Na frente, o Lúcia Costa é outro que precisa jogar muito. Se não for, ele vai ser o Lima. Mas acho que vai ser o Lúcia Costa.
Aí eu acho muito que aqui ele vai poupar um Serna ou um Canóbio, tá? E assim, vamos sentir. E aí eu espero que a gente fica reclamando aqui. Eu entenderia mais ele botar um Keno, mas ele, pela ordem que entrou no último jogo, se ele poupar, ele vai de Soteldo. E Germancano na frente, né? Atacante, a gente sabe que o Cano é fominha, que gosta de fazer gol. Espero que seja Germancano, que faça uma sequência, 2, 3 jogos fazendo gol, que a gente precisa classificar para Libertadores direto pelo Brasileirão e que o Cano chegue na semifinal, assim, ó, babando com vontade de fazer gol no Vasco ali, fazer outro gol do meio de campo pra gente, tá bom? E relembrar eles ali, a gente cantar a música, sem dúvida vai ser uma das vezes que a gente vai cantar a música com mais empenho ali, a gente classificando pra final contra o Vasco. E no banco do Beldia, o técnico animado, vai dar cambalhota, ajoelhar, abraçar. Parece uma loucura, mas é o que a gente precisava. Não tomou cartão amarelo no último jogo, espero que não tome de novo. Até agora, essa lenda do cartão amarelo em um jogo conseguiu passar, mas a gente precisava desse maluco à beira do campo. O que o Renato era apático é uma loucura, né? Vamos falar das apostas pro jogo de hoje. Segundo jogo seguido que o nosso Fluminense é favorito, mas é contra o Lanterna hoje, né? Contra o Botafogo realmente tinha debate. Hoje é contra o Lanterna, meio jogando fora de casa. Como vocês estão vendo, qualquer um dos dois cantos que eu não sei aonde está aparecendo. Fluminense pagando 2,43, Sport 3,10. Fui no básico, o Fluminense ganhar o jogo, tá? Acho uma aposta boa se você for cravar que Germancano é titular. Um golzinho do Fluminense, mais um chute a gol do Germancano. Então assim, é uma aposta, achei segura, o Fluminense vai ganhar a partida de hoje. E o Gabriel Amaral, vou roubar disso, falou no jornal, uma coisa que é importante. Às vezes ele pensa muito se o time vai negociar o empate. O Fluminense não pode negociar o empate hoje, não acho que o Zubeldia vai negociar esse empate. É jogo para ganhar, é jogo contra o Lanterna. Então acho uma boa aposta. Link tá aqui embaixo, clica no link agora, faz seu cadastro com responsabilidade, maior de 18 anos, e não inventa de apostar dinheiro que você não pode perder, tá? Você não vai ficar rico com isso aqui. Só para estar registrado, vocês viram que eu apostei R$10, uma coisa que para mim é seguro hoje, então tenha cuidado, tá bom? O que não é seguro é a arbitragem de hoje, é a única coisa que tá me deixando com medo. Árbitro de hoje, o senhor Rafael Claus. Acho ele mais horroroso que os outros? Sei lá, é tudo muito ruim. Mas, cara, são 44 jogos que esse cara apitou da gente. A gente ganhou 11 e perdeu 24. E aí? Nem que seja azarado, ele dá azar pra gente, essa porra, né? E aí me incomoda. Dos últimos 12 jogos que ele apitou, a gente ganhou 2, pô. Ele apitou os últimos recentes, o Flamengo 1-0 que a gente perde, gol no final do Pedro. Ele apitou o Bahia lá na Fonte Nova 1-0 que a gente perde. É zicado, o cara é o Soteldo com apito na boca, pô. Soteldo a gente quebrou o tabu, né? Soteldo, Marlon Freitas, Botafogo, que a gente quebra o tabu Rafael Claus hoje também, né? Lembrando, jogo às 19 horas, jogo é cedo hoje, então para jogo é mais cedo ainda. 17 horas, 5 da tarde, você vai estar no trabalho ainda, enrolando, fingindo que está trabalhando, a gente já começou o pré-jogo, eu vou estar apresentando ali. Gabriel Vitor Essa, direto da Ilha do Retiro, então vai ter um ambiente lá, vai ter gente falando com a torcida visitante, conhecido como a nossa torcida, vai ter todo esse clima ali de pré-jogo. Dá moral pra gente, a gente está em todos os jogos de Fluminense na temporada, tá bom? Cauã, Rafael Siqueira, está todo mundo participando. Então, conto com vocês hoje às 5 horas aqui para assistir a transmissão com a narração e comentários de quem acompanha o dia a dia do Fluminense, tá bom? Mais uma vez, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário aqui aquilo que eu perguntei. Quem é o Danilo Barcelos e quem é o Luca? Fiquei curioso.